Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Cumprimentar também aqueles que nos ouvem pela Rádio Ismael ao redor de todo o mundo, nos diferentes fusos, planeta afora. Estamos aqui com um coração cheio de muita alegria pela oportunidade de retornar a esta tribuna, ambiente pelo qual temos profundo respeito e particular admiração. O tema que nos fora proposto, fazendo alusão à campanha do Setembro Amarelo, é algo de muito extraordinário para fazermos na casa espírita, como uma eclésia responsável por apresentar a Boa Nova, mas mais responsável ainda por apresentar os significados que estão basilando a Boa Nova. Entre eles, o da imortalidade da alma, que uma vez isto posto, tira de nós a ideia de que com a morte do corpo físico tudo se acaba e temos um fim. Isto porque deixamos de ver pessoas, de ouvir, de conviver com pessoas que já morreram, achamos que elas não estão mais vivas. E conosco acontecerá do mesmo modo. Porém, a história da humanidade tem comprovado, dia após dia, que a morte não existe e que só existe a vida. Em todas as suas dimensões, em todas as suas estruturas, na sua multifacetada apresentação sui generis, de ser um desdobramento do sentimento mais profundo e que dá vida a todos os outros sentimentos, que é o amor. Bem disse-nos o Nazareno: vós sois deuses. Bem conclamou-nos a uma meta interexistencial: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. E sabedores nós de que nossa meta é alcançar a perfeição. Sabedores nós de que a perfeição não se alcança com uma única oportunidade encarnatória. Sabedores nós que a perfeição não advém apenas daquilo que é fácil, bom, digamos, mais simples de manejar, mas sim advém de todo o processo que contempla aquilo que é mais fácil com aquilo que é mais difícil. O que é mais fácil para nos permitir dar passadas mais soltas, e o que é mais difícil para nos permitir dar caminhadas mais seguras, firmes. O grande problema disso tudo é que nós temos um materialismo que predomina como corrente filosófica majoritária das grandes instituições do mundo. O materialismo que está presente na formação acadêmica, desde a educação infantil ao ensino superior, nas suas pós-graduações. O materialismo que está presente na lógica do mercado consumidor e do mercado de trabalho. O materialismo que se entremeou até nas religiões, não na sua filosofia, mas nas praxes, nos hábitos dos seus profitentes, que não obstante benzerem-se, estenderem as mãos, ficarem de joelhos, ainda pregoam a ideia de que no culto me comporto desta forma,
fora do culto, me comporto de forma diferente. Aqui no centro, voz mansa, olhar meigo, sorriso aberto, mão estendida. Lá fora, senho fechado. Só estendo a mão se souber de quem se trata, especialmente se me der algum retorno aqui, agora. É o materialismo que se entremeia nas nossas vidas, nas nossas mentes, nas nossas relações, através de tudo aquilo que consumimos culturalmente, através de tudo aquilo que consumimos filosoficamente, através da mídia, através da leitura que fazemos habitualmente, através da internet. Porque tudo isso é fomentado, é alimentado, é produzido e organizado pela criatura humana, que por sua vez, estando devidamente materialista, adesa ao materialismo, não consegue desprender-se de ideias, me perdoem a redundância, materialistas no seu modus operandi vivendi, no modo de agir. O que o materialismo nos diz? Se eu preciso, se eu quero, eu tenho. E o que a vida nos mostra? Nem tudo que eu preciso e nem tudo que eu quero, eu tenho. Ou eu consigo ter. Às vezes, nem o necessário. Pasmemos nós outros, que aqui estamos, alguns de nós, já alimentados, e os que não estão têm a plena certeza de que mais tarde estarão alimentados, de que há pessoas no planeta que vivem na miséria, que não só passam fome, como morrem à fome. Crianças, jovens, adultos e idosos, em determinadas regiões do planeta, e não tenhamos aqui a ideia de que seja na África. É nos 4 cantos do planeta. Há pessoas que se encontram nesse tipo de situação. Porque há pessoas que também passam fome da alma. E de repente tudo aquilo que possuem de material, seja pouco, seja muito, não lhes diz, não lhes fala mais, não lhes atende mais. Elas não conseguem mais ver com os mesmos olhos aqueles objetos, aquele veículo, a sua casa, até mesmo as pessoas que estão à sua volta. Porque não consegue mais ver significado na própria vida, não consegue mais ver sentido na própria vida que tem. E de onde parte isso? Assevera-nos Allan Kardec, do orgulho e do egoísmo. No final da manhã de hoje, 21 de setembro de 2017, o Ministério da Saúde do Brasil divulgou dados atualizados dos números acerca do suicídio em nosso país, dando conta de que o público que mais suicida-se são os homens. E por quê? Culturalmente falando, quem são os mais senhores de si? Quem são aqueles que não se curvam? Quem são aqueles que estão sempre certos e são sempre os chefes e donos da razão? Essa ideia machista faz mal aos machistas. É o próprio homem a primeira vítima do machismo, porque se vê na obrigação de perpetuar uma ideia preconcebida, mal concebida e falida, de que a criatura do sexo masculino nesta encarnação é detentora de mais força,
de mais inteligência e de mais poder. E tanto não é que Deus, ao projetar isto, não configurou para este ser muito mais forte a vivência da maternidade e do parto, seja ele natural, seja ele por uma cirurgia de cesariana. Porque não é a força física, propriamente dito, que atesta a força moral. Não é a testosterona, o hormônio que representa segurança. A doutrina espírita nos apresenta, corroborando com a psicologia de Jesus, que a verdadeira força, que a verdadeira segurança estão no íntimo de cada um de nós. E se manifestam através do silêncio, e se manifestam através da renúncia, e se manifestam através da resignação, que só pode se dar se houver aceitação. Aceitação, renúncia, resignação, virtudes outras, só podem existir em nós depois que passarmos da fase da infância, sendo alimentados das informações mais importantes que nos garantam isto. E não me refiro à infância do corpo físico, me refiro à infância espiritual de todos nós. Diz Emmanuel que quando Jesus veio à Terra, os espíritos que ali estávamos encarnados, havíamos atingido a maioridade espiritual. Maioridade parece ter mais similitude com hora de assumir responsabilidades do que necessariamente preparo para assumir responsabilidades. E é por isso que estamos assistindo pessoas de idades bem consideradas, absolutamente despreparadas para o enfrentamento das realidades e da dificuldade da vida. Porque não se trata de formação acadêmica no mundo físico, não se trata de uma educação no lar apenas, trata-se também da caminhada interexistencial que o espírito tem através de múltiplas encarnações. E aí, cabe a nós, nesse momento, trabalharmos diuturnamente o desenvolvimento de uma virtude, para que ela seja a porta que se abrirá ao recebimento de todas as demais. Para combater o orgulho e o egoísmo que residem em nós, para combater o orgulho e o egoísmo que está predominando na sociedade, calcando o materialismo, fomentando-nos, portanto, o vazio existencial, é preciso trabalharmos a humildade. E trabalhando a humildade, nós vamos garantir ao outro o direito de chorar, o direito de falar, o direito de dizer: eu tenho 60 anos, mas estou fraco. E não é das pernas, e nem da mente, é da alma. Eu tenho 30, estou no ápice da virilidade, da beleza, da formosura, mas sinto-me deslocado. As coisas não fazem sentido para mim. Eu sei que as pessoas me amam, eu as vejo fazerem algo por mim, mas não é a mesma coisa. Eu não encontro vontade dentro de mim. Então, para isto, para trabalharmos a humildade, é preciso nós conhecermos alguns conceitos, como o da caridade. A caridade de saber ouvir. Porque saber ouvir não é só silenciar por algum tempo enquanto o outro fala. Saber ouvir é, primeiro, dispor-se a isso. É, segundo, prestar atenção no que o outro está dizendo. E terceiro,
em algumas vezes, não dizer nada em resposta ao que ele disse. Antes, sim, chorar junto, abraçar, colocar-se à disposição para novas conversas. Junto com ele, ler algo, para mostrar que não é o seu conceito ou preconceito, mas o que o Evangelho está dizendo, o que o livro dos Espíritos está dizendo, o que o livro de autoajuda, que em sua maioria tem muita razão no seu pensamento, está colocando, para que ele não se sinta ali julgado por mim, para que ele se sinta apoiado. Somente demonstrando ao outro a minha humildade de servi-lo, eu o induzirei à humildade de abrir-se, à humildade de falar, ou à humildade de sequer falar para naquele dia chorar. Infelizmente, durante muito tempo, numa concepção mesquinha de achar que nos encorajavam, os meninos, ao tomarmos injeção, ao cair, nos diziam: não chore, você é homem, você já é um rapazinho. Aliás, na nossa educação, historicamente, nós sempre trabalhamos conceitos controversos. E agora que nós estamos recebendo de volta espíritos muito amadurecidos na inteligência, mas ainda muito pervertidos na moral, encontramos dificuldade de aplicar a eles os mesmos métodos que foram aplicados em nós. E agora, aquilo que antes se resolvia com um olhar fechado do pai na direção do filho, com uma palmada, com a promessa do castigo, só vai resolver-se em mesa mediúnica, só vai resolver-se com paciência, só vai resolver-se com oração, com passe, com o culto do Evangelho no lar, com o diálogo com a criança sem se mostrar submisso a ela, mas convidando-a, já desde tenridade, a compreender a vida sob outro prisma, sob outra ótica. Porque as crianças que estão vindo são seres de muito existentes, despertando a sua maturidade intelectual já desde muito cedo, fazendo comparações e observações muito oportunas, que há alguns anos atrás, crianças da mesma idade, nós mesmos ou alguns de nós, não fazíamos, não tínhamos o mesmo desenvolvimento. Porque somos mais atrasados espiritualmente? Não. Alguns sim. Não existe um conceito único, mas certamente os que estão aí é porque também já se encontram numa idade muito mais avançada, numa velocidade, o próprio cérebro já não é mais o mesmo, ganha cada vez mais estruturação, diminuindo ou aumentando o seu tamanho em dada época. As influências desde a genética, as ambientais, as socioculturais, mas principalmente as espirituais, devido ao momento que atravessamos de transição planetária, interferem muito mais do que aqueles conceitos chavões nossos, dos signos, das fases da lua e do lugar em que vivemos. Essa frase muito bonita, de que falar é a melhor solução, ela se esbarra numa muralha de concreto, difícil de ser derrubada por ideias materialistas construídas por nós mesmos historicamente. Nós não confiamos no outro, porque criamos, historicamente, o hábito de fuxicar. E ela vem dizer-me do seu problema. E eu ouço, dou ali algum conselho. Mulher, não faz isso não. Minha irmã, olha aí, repara. Rapaz, cara, presta atenção, não vai fazer isso não. Mas em tudo que fulano dá as costas, a língua tem um ataque epilético na boca.
ela começa a vibrar numa condição que a gente não consegue segurar. Hoje em dia são os dedos, eles ficam se mexendo sozinhos. O celular vem em nossa direção e a gente cria um grupo com 3 amigos próximos. Fulano esteve aqui e disse coisa tal, assim, 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 assada, menino do não sei o quê. Um deles prometeu à esposa que tudo que dissessem para ele diria para ela. Então ele faz print daquelas conversas para mandar para a esposa. Só que na pressa de mandar, ele manda errado. Manda para outra criatura. Ele diz, rapaz, pelo amor de Deus, não mostra isso aí para ninguém não. Tá, não se preocupe não. Só que esse também é casado, também tem esposa e tem uma promessa parecida. Mas ele diz lá para aquela esposa, que por sua vez tem uma melhor amiga, que mora noutra cidade. E o problema de alguém que não é simples, que não é fácil, que é doloroso, que está lhe machucando, que ele confia em alguém para dizer que talvez não fosse o mais confiável, mas na sua necessidade ele fala, ganha o mundo. E o computador da criatura que mora fora, que dá problema, vai para o conserto, o camarada que vai consertar, dá uma lida na conversa também, e diz, esse aqui está mal. Esse aqui está precisando de uma mulher. Rapaz, isso aqui, uma noitada de sexta-feira, voltando segunda de manhã, estava resolvido os problemas dele. E sabe o que acontece? Revelam-nos os Espíritos. Todas as vezes que o nosso pensamento alcança alguém, só em pensar, fluidicamente, eu o alcanço, eu o acesso. E em desdobramentos do corpo físico, através do sono, de um cochilo de poucos minutos a uma noite inteira bem dormida, interagimos. E às vezes somatizamos problemas nossos no outro e do outro em nós. E acordamos cansados, sugados, adoecidos, algo deprimidos, sem saber o que se dá. É que os Espíritos esclareceram a Allan Kardec que os Espíritos intervêm em nossos atos, pensamentos e palavras muito mais do que possamos supor. De ordinário, são eles que nos dirigem. O poeta disse, o Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar, sopra o vento, pensamento na linguagem articulada, que abrindo a boca dizes um poema, a balada, o consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. 1 por 2, 1 por 10, 1 por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, o consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elaboras sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos, do início ao fim, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Nós falamos porque pensamos, nós falamos porque não pensamos, alguém pensou, nos disse, nós repetimos. Nós falamos coisas que não são nossas. Nós falamos coisas que são nossas e estão misturadas com as que não são. Nós falamos coisas que são nossas, mas não são nossas, plantaram em nós o materialismo. Humberto Geisinger, ele nos diz em terceira do plural, cabeça para usar boné, e professar a fé de quem patrocina. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem é o sistema? Quem é esse sistema que nos manda consumir? E nesse consumismo, por que estamos tão vazios?
Por que estamos tão distantes? Porque a tecnologia que nos favoreceu e nos facilitou e nos aproximou, ao mesmo tempo nos distanciou de nós mesmos. Já não temos mais tempo nem para nós. Estamos cansados, estamos tristes, estamos vazios. E a doutrina espírita, nessa proposta reveladora de abrir as suas portas para que venham conosco falar através do atendimento fraterno, ao ouvir o irmão e qualquer de suas dores, apresenta-lhe a mais bela página da razão e da emoção, de todos os tempos, de todos os mundos. Aquela em que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Entreguemo-nos a Ele, sem qualquer intenção de abandonar a família, o mundo, os amigos. Entregar-se a Ele quanto ao sentido da vida, entregar-se a Ele quanto à filosofia que nos alimenta. Filosofia esta que nos disse: fazei ao próximo tudo aquilo que gostaria que se vos fosse feito. Podando o nosso instinto de vingar-se, o nosso instinto de fazer o mal e de perseguir. Ele disse: amai ao vosso próximo como a ti mesmo. Mas ele também disse: amai aos vossos inimigos. Numa proposta de medicação libertadora. E se alguém aí quiser comprar um remédio controlado ainda esta noite, ali na livraria tem. Ele garantirá o sono, ele garantirá o apetite, ele garantirá a alegria de viver. O Evangelho nos trará pílulas medicamentosas, que sendo administradas com muita atenção e disciplina, despertarão o nosso íntimo a dizer-nos: orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Em silêncio. Deixai de ser como aqueles que desembainham a espada e ferem para ser vitoriosos. Sede vitorioso com a não violência. Porque aquele que tirou a espada e feriu, só venceu porque eliminou o outro na força. Não venceu porque dobrou o outro pela sua moral. E a doutrina espírita nos convida a ser maiores. Não ser maiores nas posições sociais, ser maiores nas atitudes, nas respostas. Mas para isso precisamos nos humildar. Para nos humildar, precisamos nos abastecer de informações que nos iluminem. Essas informações requererão uma prática, e essa prática é a da caridade, doar-se ao outro. O poeta nos diz: eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. E eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, sem esperar ser amigo do 1 milhão. Tê-los como amigos. Doar-se a eles no que precisarem. E em percebendo o que eles não querem, respeitemo-lo a sua vontade e nos doemos aos que nos querem.
Porque todas as vezes que nós perseguirmos a gratidão do outro, nós choraremos. Nós nos desesperaremos. Sejamos nós gratos. Porque enquanto nós nos preenchermos de gratidão, nós estaremos ocupados e focados com aqueles que nos deram a mão, que nos ampararam, que nos amaram. E inspirados nos seus gestos, também amaremos. Também estenderemos as mãos. E ao invés de fazermos 5.000 amigos no Facebook, sem saber quem os são, pelas postagens que eles gostam de ver, de curtir e de compartilhar, porque são coisas fúteis do mundo e do dia a dia, eu fazer 50.000 amigos que até depois de mortos me reconhecerão. Que serão o meu cartão de visita aonde quer que eu vá. Que direcionarão orações para mim, estando eu necessitado delas por adoecimento ou necessitado delas para manter o meu caminho iluminado. Fazer o bem porque fazer o bem faz bem. E nessa caminhada eu vou garantindo o surgimento da humildade. Eu vou garantindo o meu ouvido e a minha atenção voltada para aquele que precisa. E mais do que isso, eu vou garantindo que a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, eu terei quem me ouça. Eu terei quem me preste ouvidos. Porque se não for aquele a quem um dia eu ouvi e que o ciclo da vida para ele se fechou e o levou pela morte, será o seu filho, formado em qualquer coisa do qual eu precisarei um dia na mesma cidade em que morarmos ou noutra para o qual eu tenha ido. Porque nós não fugimos dos inimigos, mas também não fugimos dos amigos. O que está ao nosso redor é um halo vital, energético, um dínamo gerador de energias que faz com que nós estejamos em sintonia, simpática ou antipática, onde quer que formos. E para que a nossa sintonia seja o mais simpático possível, é preciso nós estabelecermos dentro de nós novos mecanismos mentomorais que nos garantam a paz de espírito, a serenidade, agir com a verdade, falar a verdade, fazer o que é verdade, para garantir a nós ética, para garantir a nós segurança, para garantir a nós o direito de ser assistido pelo outro. A doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. E não é uma salvação da vida após a morte, é uma salvação nesta vida, porque todos os dias estamos sujeitos a perigos. Os senhores e senhoras estão cientes do que está acontecendo no México, estão cientes do que está acontecendo na América do Norte. Hoje nós estamos aqui e o vento mais forte que nos surge é este, talvez algum outro daqui a pouco na madrugada, mas nenhum que nos arranque o telhado, nenhum que destrua as nossas casas. Não é nenhum tremor de terra que nos deixa 250 pessoas mortas. Porque eu estou aqui alegre falando para os senhores, mas se o meu filho, se os meus filhos estivessem nesse momento soterrados, minha alma estaria em frangalhos. E é preciso nós nos colocarmos, quando estamos ouvindo o outro, em seu lugar por alguns instantes, para que ao ouvi-lo nós não pensemos apenas: isso é bobagem, o tempo vai curar, já já passa. O tempo vai curar, já já passa. Talvez seja bobagem de fato aos olhos de tantas outras coisas que existem no mundo, mas está me doendo agora. E eu gostaria de compreensão agora. Acontece que para eu receber, é preciso que eu dê. A oração da paz que Francisco nos ensinou é dando que se recebe.
a orientação do Mahatma, de que sejamos nós a transformação que queremos ver no mundo, não nos importando se os outros continuam fazendo aquilo que não deve, mas preocupando-se necessariamente com a responsabilidade da minha caminhada e orando por eles, porque eles também um dia despertarão. Disse-nos o poeta que nos faz falta para que tivesse criado mais poesia, mas que não morreu porque a sua poesia se imortalizou. Algo que nos põe a refletir sobre essa necessidade de ouvir, mas sobre a humildade de, em precisando, não deixar o problema aumentar, procurar ajuda e falar. A humildade de reconhecer-se limitado. A humildade de se enxergar como alguém que precisa de auxílio. E não é vergonhoso. Não faz vergonha a ninguém dizer que teve medo, que visões, sonhos, aparições estão perturbando, que a idade que chegou está lhe amedrontando a proximidade da morte. Nós não devemos ter medo de dizer do que temos medo. Nós não precisamos. Sempre há alguém com quem possamos contar. Deus inspirou para que surgisse a psicologia. Deus inspirou para que surgisse a psiquiatria. Deus inspirou para que existisse o sacerdócio. Deus inspirou para que existisse as ONGs, como o CVV. Mas Deus garantiu-nos isso quando nos deu mãe, quando nos deu pai, quando nos deu família. E há 160 anos, quando nos deu a doutrina espírita. O Evangelho explicado, os postulados de Kardec. O poeta disse assim: quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, o peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu tô cantando. Quando eu abrir a minha garganta e essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa que eu estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver. O que é amar, o que é chorar, o que é falar. Muita paz. Muito obrigado.